Olá galera, galera que curte as aulas de biologia, bem-vindo ao nosso canal Ribamar Biologia. Nós vamos dar prosseguimento às aulas de composição química das células. Lógico, hoje iremos falar, nesse momento, iremos falar sobre os ácidos nucleicos. E aqui já de cara a gente tem a figura dos dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que é uma dupla fita helicoidal, olha só aqui, e o RNA, que é uma fita simples. Nós iremos ver do que eles são formados e as suas principais diferenças. Os ácidos nucleicos são substâncias que controlam os processos vitais nos seres vivos. Os dois tipos, o DNA, que é uma abreviação do inglês, Desoxyribonucleic acid, ou vocês podem encontrar em muitos livros a abreviação ADN em português, ácido desoxirribonucleico. O mesmo vale para o RNA, que é uma sigla do inglês, e que em vários livros a gente vai poder encontrar a abreviação ARN, que é o ácido ribonucleico. Os ácidos nucleicos são constituídos por monômeros, porque eles são polímeros. Só lembrando, polímeros são moléculas grandes formadas por moléculas iguais menores, denominadas monômeros. E cada nucleotídeo ele é constituído por três partes: uma pentose, um monossacarídeo, uma base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, timina ou uracila. No DNA adenina, guanina e citosina encontram-se presentes nos dois tipos de ácidos nucleicos. E a timina apenas no DNA, a uracila apenas no RNA. E mais um grupo fosfórico. Portanto, o nucleotídeo ele tem uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfórico. Olha aqui de novo aqui, a base, olha a desoxirribose presente no DNA, o grupo fosfato e a base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou timina. Aqui um nucleotídeo de RNA. A ribose, que é a pentose aqui é a desoxirribose e aqui é a ribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina ou uracila. A timina, presente no DNA, é substituída pela uracila no RNA. Detalhe importante esse aqui. Vamos voltar aqui, olha só aqui, citosina, guanina, adenina e timina. Aqui está a fórmula estrutural de cada uma destas bases nitrogenadas. E aqui, citosina, guanina, adenina, a mesma coisa aqui, e a uracila ao invés da timina. No DNA são encontrados, aqui o que nós já havíamos falado, são encontrados adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, a timina é substituída pela uracila. E tem uma classificação química para estas bases. São as purinas e as pirimidinas, ou púricas e pirimídicas. Mas purinas, que são adenina e guanina, e as purinas, que são timina, citosina e uracila. Olha só, aqui uma ilustração da dupla hélice do DNA, e vamos falar sobre ele, o ácido desoxirribonucleico, o DNA. O DNA armazena e transmite as informações genéticas que estão contidas nos genes. É a única biomolécula capaz de se autoduplicar, a famosa replicação do DNA, em que ele se autoduplica antes de iniciar as divisões celulares. É uma dupla fita em formato helicoidal, olha aqui, olha o formato helicoidal, também conhecido como dupla hélice. E os genes, como foi citado aqui, são fragmentos de DNA responsáveis pela informação da proteína a ser codificada. E eles sempre serão representados por uma trinca de bases, também chamadas de pares de bases. Olha só, uma trinca de bases.
Uma coisa interessante é que a dupla fita do DNA, nós vamos falar isso aqui logo, mas vamos adiantar aqui agora. Ocorre um pareamento que foi descrito por Chargaff nos anos 40, nos anos de 1940. Ocorre um pareamento entre a dupla fita, entre adenina e timina, e citosina e guanina. Esse pareamento é o que mantém as duas fitas, as duas fitas unidas. Essas bases se ligam, elas se ligam umas às outras através de ligações de hidrogênio, as famosas pontes de hidrogênio. Porém, a adenina só pareia com timina e guanina com citosina. Vamos lá. O DNA é encontrado no núcleo e também nas mitocôndrias e nos cloroplastos das células eucariontes. Lembrando, os cloroplastos estão presentes apenas nos vegetais e algumas algas. E nas algas, né, digamos assim. No citoplasma dos procariontes e em alguns vírus, os adenovírus. Existem os adenovírus que têm material genético DNA e existem os RNA vírus, que são ou retrovírus, que é como o caso do famoso coronavírus, o vírus da AIDS, que são vírus que têm material genético, né, de RNA. Bom, o DNA serve de molde para a síntese de RNA. Ele também tem essa função. Olha aqui a célula, olha só a célula, o núcleo da célula e os cromossomos aqui dentro. O que é o cromossomo? O cromossomo é uma molécula formada por DNA e proteínas. Olha o DNA aqui e os genes são fragmentos de DNA. Só lembrando, em nosso corpo o DNA está disposto nos cromossomos. E em nós humanos, os cromossomos, nós temos 22 pares. 23 pares, me desculpa. Eu falei 22 é porque 22 vão trazer as informações das características gerais do nosso corpo, que são os autossomos, e um par que vai determinar o sexo, o cromossomo X e o cromossomo Y. Nos homens e apenas XX nas mulheres. Mas prossigamos. James Watson e Francis Crick. Em 1953, olha aqui a figura dos dois e a descrição do modelo. Em 1953, eles anunciaram que a molécula de DNA é constituída por duas cadeias de polinucleotídeos, ou fitas, né? Duas fitas, em formato helicoidal. E foram eles que descreveram a famosa dupla hélice do DNA. As duas cadeias mantêm-se unidas através de ligações de hidrogênio existente entre duas bases de fitas distintas, como foi dito anteriormente, e a gente vai ver agora. Olha aqui, Chargaff, que na década de 40 estabeleceu a regra na proporção de 1:1 entre as bases nitrogenadas. Esse pareamento aqui, esse trabalho de Chargaff, como está escrito aqui, contribuiu e muito para os trabalhos de James Watson e Francis Crick. O pareamento entre as bases nitrogenadas ocorre de forma padronizada, como foi dito anteriormente, a adenina com timina e guanina com citosina. Adenina e timina, guanina e citosina. Olha só aqui, vamos ver primeiro esse modelo aqui, citosina, guanina, adenina, timina. Adenina, timina, citosina e guanina. Citosina e guanina, adenina e timina. Aqui também está aqui, a forma, olha só. E sempre é curioso a gente ver que a citosina com a guanina utilizam 3 pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Já a timina com a adenina utiliza apenas 2 ligações de hidrogênio. Isso é um detalhe importante porque já foi questão que caiu em uma prova anterior do Enem. Não me lembro se em 2018 ou 2019 caiu uma questão falando sobre desmanchar as bases. Enfim, quando a gente tiver na resolução de questões, eu acho que ela está
lá. Mas é uma questão boa de se fazer. Nós teremos uma aula só para resolver questões. Olha só, o ácido ribonucleico, o DNA, o RNA é uma fita simples. É uma fita simples. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro contém a informação para a síntese proteica. Ele é feito a partir de um pedaço da fita, de uma das fitas do DNA. O DNA serve de molde para a produção do RNA mensageiro. O RNA transportador vai transportar os aminoácidos, as trincas de base, aqui, adenina, adenina e citosina, para a síntese proteica. E o RNA ribossômico é componente da maquinaria necessária para que a tradução ocorra. A tradução quando se fala em tradução, a gente fala em síntese proteica. E a tradução é a tradução desse código genético aqui, das 3 letrinhas. Então, continuando aqui, o RNA ribossômico ele está presente nos ribossomos. Olha só, o RNA é responsável por interpretar e executar a informação oriunda do DNA para a síntese proteica. É uma fita simples, olha aqui, é uma fita simples, onde a timina é substituída pela uracila, e é produzida a partir de um molde da molécula de DNA, que é a transcrição. Opa, aqui já são as questões. Então vamos só dar uma pequena relembrada. O DNA, ele é uma dupla hélice. Uma dupla fita helicoidal. E essa dupla fita se mantém unida através do pareamento entre as bases, adenina com timina e citosina com guanina. Essas bases se ligam através de ligações de hidrogênio. Já o RNA é uma fita simples e que contém todas as bases, adenina, guanina e citosina, e a timina presente no DNA é substituída pela uracila. O RNA produzido lá no núcleo e migra para o citoplasma para a síntese proteica, ele tem como molde um pedaço da fita de DNA. Vem uma enzima aqui chamada polimerase e quebra as ligações, e aí esse pedaço o organismo constrói uma fita simples. Os ácidos nucleicos são constituídos por nucleotídeos, que por sua vez são constituídos por 3 partes, uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. A pentose no DNA é a desoxirribose, no RNA é a ribose. Olha aqui, ó, mais uma vez, as bases, né, assim, nunca é demais lembrar, no DNA são encontradas adenina, guanina, citosina e timina, no RNA a timina é substituída pela uracila. James Watson e Francis Crick, quem descreveram essa dupla hélice em 1953, até muitos livros consideram como a era da genética moderna. Chargaff, que determinou essa padronização do pareamento entre as bases, ajudando no trabalho de Francis e Crick. Aqui as ligações de hidrogênio na dupla fita do DNA. E o ácido ribonucleico, que existem 3 tipos: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, sendo que o RNA mensageiro é o que contém a informação para a síntese proteica. O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos, as trincas de bases para a síntese proteica. E o RNA ribossômico, que está presente nos ribossomos. Só para terminar, o RNA é responsável por interpretar e executar a informação oriunda do DNA para a síntese proteica. Uma fita simples: citosina, uracila, adenina e guanina. Então, sobre os ácidos nucleicos, é isso aí. A gente
vai ter uma outra aula, nós teremos uma outra aula para resolução de questões. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima.